Bom, eu sou Sheila Marisa Batista Gonçalves, estudante do segundo ano do curso Estudos Cabo-Verdianos e Portugueses na Universidade de Cabo Verde. Neste vídeo vou realizar um trabalho de literatura portuguesa 2, onde vou falar sobretudo a história de Dona Inês e Dom Pedro, rei de Portugal. Nesse exercício estamos perante 4 magníficos autores, que são Fernando Lopes, Manuel Barbosa, Miguel Torga e Luís Vaz de Camões. Esses escritores são os escritores muito conhecidos através dos seus textos. Em relação a Luís Vaz de Camões, analisa a sua obra de Inês de Castro como um episódio lírico amoroso. Como por exemplo no conto terceiro dos Lusíadas e nos instantes 118 a 135 do assassinato de Inês de Castro em 1355 pelo ministro rei Afonso IV, eu vou ler uma estante que posso afirmar que Dom Pedro sentiu-se a mágoa da morte da sua amada, pois nesse instante 121 fala o seguinte: do teu príncipe ali respondiam as lembranças que na alma lhe moravam, que sempre antes dos teus olhos te traziam, quando os teus formosos se apertavam. De noite em doces sonhos que mentiam, de dia em pensamentos que voavam, e quando enfim cuidava e quando via era tudo memórias e alegria. Também num texto de Miguel Torga, onde que o título era Antes do fim do mundo despertar. Posso dizer que também nessa história há um trecho que fala sobretudo da morte de Dona Inês, comparando a história de Dona Inês com a história de Julieta Castelhana e Romeu Português. Fala assim: é pedir-lhes depois a fidelidade humana, ao mito do poeta, a linda Inês, a interna Julieta Castelhana com o Romeu Português. Nesse instante está a relacionar a história de Inês de Castro com Dom Pedro e a história de Julieta Castelhana com o Romeu Português, pois nessa história de Julieta Castelhana e Romeu Português, todos os dois personagens morreram por amor. E também esses autores, ao realçar a história de Dom Pedro e Dona Inês, que é um acontecimento vivido em Portugal no século XIX. E esse romance de Dom Pedro, nos textos, os autores contam que Dom Pedro ele tinha uma outra mulher, sim. Mas só que Dom Pedro, o nome da sua outra mulher era Dona Constância, mas Dom Pedro apaixonou-se pela Dona Inês e vai ter uma relação com a Dona Inês, mas o seu pai não vai apoiar a romance dele e da Dona Inês, onde Dom Afonso IV manda os seus 3 conselheiros a matar a Dona Inês. Mas o seu filho vai assumir o trono quando o seu pai vai morrer. E quando
assumir o trono, ele vai vingar a morte da sua amada e a Dona Inês vai ser coroada como a rainha de Portugal. Bom, e em relação a esses autores, eu posso afirmar que todos os autores contam a história de Dona Inês, com o romance de Dom Pedro, em que cada um dos textos, ambos contam a sua história de uma forma diferente, usando palavras diferentes, usando ideias contrárias, mas só que todos falam sobre a romance de Dona Inês e Dom Pedro. E é tudo que eu tinha a falar sobre esses 4 autores a relacionar a história de Inês e Dom Pedro.